Deus do céu, naquelas quintas, aquelas tardes de quinta, na antiga Filadélfia. Meu Deus do céu, vim andando também da antiga. Minhas quintas não perdia. Meu Deus. Alguns irmãos aqui das antigas também. Tocador ali, esse homem de Deus. Meu pai. E vários outros irmãos. São muita gente das antigas. Muita gente boa. E muita gente nova também. Deus abençoe os antigos. E Deus abençoe os mais novos. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Cadê o presbítero João? Ele saiu. Tá no lanche, né? Oh, glória. Fala para teu irmão, Deus te marcou para esta madrugada, para tirar algumas interrogações da sua mente, porque a sua mente precisa estar tranquila para aquilo que Deus tem para você. Bendito seja Deus. Meu Deus, esqueci da minha esposa, Jesus. Louvar a Deus pela vida da mulher que Deus colocou do meu lado. E estamos juntos até hoje, na certeza que vamos subir para o céu juntos. Porque o que Deus une, se Deus uniu com alguém, capeta, não tem macumba, não tem inveja, não tem pombagira, não tem fofoca, não tem contenda, não tem olho grande, não tem olho grosso, não tem mantiga, não tem nada. Nada. Nem mal, nem tempestade, nem dilúvio. Nada. Porque Deus está no meio. A tendência é dar certo. Diga glória a Deus por isso. Deus seja adorado. Deus seja adorado para sempre. Queridos, sem mais delongas, por gentileza, abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Bendito seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, último capítulo. A missionária Selma também está ali. Falei com ela, quando a gente terminar a vigília, a gente vai botar ela no carro e vai levar. Eita, glória. É minha, Oh, glória. Capítulo 28 do livro de Atos, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: e eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. Diga Malta. E o povo bárbaro usou conosco de não pouca gentileza, porque acendendo um fogo recebeu a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado um maço de graveto e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na sua mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora venenosa pendurada na mão, dizia uns aos outros: sem dúvida, este
homem é assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não o deixar viver. E tendo ele sacudido, diga sacudido, diga sacudiu, diga víbora e cobra é para sacudir. Sacudindo o animal no fogo, não sentiu mal algum, mas eles aguardavam que inchasse ou que repetidamente caísse morto. Mas depois de esperar por muito tempo e vendo que nenhum mal lhe sobrevenha, mudando de opinião, dizia que ele era um Deus. Só até aí. Sente dando glória ao nome de Jesus, viu? Sente dando glória ao nome de Jesus. Queridos, eu venho de um tempo em que os pregadores não pediam para você dar aleluia ou para você dar glória. Verdade, Deus. Glória a Deus. Eu venho de um tempo em que as pessoas vinham para dar a Deus aquilo que é dele. Quando você dá um glória, quando você dá um aleluia, você está sendo grato àquele que te livra, que te guarda, que te protege, que te dá saúde e que tem feito grandes maravilhas sobre você. Bendito seja o nome do Senhor. Confesso aos irmãos que por mais tempo que nós estejamos na presença de Deus, quando a gente chega na tribuna, não é fácil pregar, porque nós entendemos que não somos nada, que somos simplesmente um instrumento, e quem faz, quem fala, quem age e quem opera é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, a Bíblia, ela contém 66 livros. Ela é repartida entre duas partes, entre Antigo Testamento e Novo Testamento. A palavra testamento significa aliança, pacto. Deus, no Antigo Testamento, fez uma aliança com Israel. É por isso que ele é chamado no Antigo Testamento como o Deus de Israel, porque ele fez uma aliança com Israel e mais ninguém. Bendito seja o nome do Senhor. E o Novo Testamento significa a nova aliança. Jesus veio para estender a aliança. Ele veio para estender a salvação. É por isso que no Novo Testamento vai dizer que aquele que leva todos aqueles que aceitarem a Jesus e reconhecê-lo como o único suficiente Salvador, este terá acesso a morar no céu de glória. A promessa era só de Israel, mas Jesus, ele estendeu e ele vai confirmar na última ceia com seus discípulos, quando ele levanta o cálice, aleluia, e ele vai dizer: este é a nova aliança que eu faço com todos aqueles que fazerem parte da mesa da Santa Ceia. Bendito seja o nome do Senhor. Só que eu quero trazer aqui algo da parte de Deus, que lendo esse texto aguçou a minha fé. É bem verdade que todos aqui é sabido que Paulo, ele foi um dos maiores apóstolos, ele foi um dos maiores missionários que pregou veementemente a palavra de Deus em tempo e em fora de tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo, que é catedrático, Paulo, que estudou na melhor escola da época e teve o melhor professor, Gamaliel. Bendito seja
seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Paulo escreveu 13 das cartas do Novo Testamento. Bendito seja o nome do Senhor. Os 3 primeiros é conhecido como o Evangelho Sinótico: o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. É chamado de o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas. Bendito seja o nome do Senhor. Detalhe que Mateus e Marcos andou e viu Jesus face a face, mas Lucas não andou e nem viu Jesus face a face. E Lucas, ele é o autor e o escritor do livro de Atos dos Apóstolos. Ele que vai mencionar acerca da pessoa do apóstolo Paulo. Bendito seja o nome do Senhor. É sabido de todos aqui que o Império Romano, ele tomou Jerusalém. Bendito seja Deus. E quando isto aconteceu, houve uma perseguição da parte de Roma para com os cristãos. Bendito seja o nome do Senhor. E esta perseguição trouxe morte, trouxe derramamento de sangue, a ponto de alguns cristãos ser levados para o Coliseu. Roma deu decreto que todo aquele que permanecesse e continuasse pregando a Jesus, pregando o Evangelho, este indivíduo, esta indivídua iria sofrer as consequências, as penalidades por ser fiel a Jesus de Nazaré. Mas quando eu leio o livro de Atos, eu percebo que o primeiro diácono da igreja, no capítulo 7 de Atos, Estevão, ele pregava com ousadia, e Saulo de Társio tinha dado a ordem, aleluia, aos soldados que mandasse ele se calar. Só que a Bíblia vai dizer que quando os soldados disseram aleluia, para Estevão: para de pregar, para de falar de Jesus, ele disse: eu não posso, porque o Espírito que está dentro de mim é mais forte do que eu. Não tenho como estacionar, não tenho como parar, não tenho como ficar calado. Enquanto eu penso em me calar, ele diz: abre a sua boca. Enquanto eu penso em parar, ele diz: é hora de prosseguir. Enquanto eu penso em largar tudo, ele diz: não é o momento. Permanece e continue, porque a tua coroa está na glória te esperando. A Bíblia vai dizer que Roma, eles começaram a perseguir Augusto ou César. Ele deu decreto que todo aquele que pregasse o Evangelho, ele deveria ser, aleluia, punido. De que forma? Deveria ser crucificado, igual ao Jesus que eles pregavam. E muitos cristãos morreram crucificados e queimados na cruz. Eles mandaram colocar as cruzes nas ruas, para que quando os cristãos fossem para a igreja, pudessem enxergar o seu irmão queimado na cruz e pudesse desistir, aleluia, de pregar o Evangelho. Mas eu tenho um recado da parte de Deus, que você vai dar glória. Quanto mais eles queimavam, quanto mais eles perseguiam, quanto mais eles matavam, o Evangelho se multiplicava, o Evangelho crescia, almas eram libertas, o Espírito estava tomando conta da igreja. Pastor, não estou entendendo. Deus está dizendo para alguém aqui: independente da perseguição, independente da calúnia, independente da pedrada, independente de Roma, Jesus te chamou e você tem que pregar o Evangelho. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele vem percorrendo várias aldeias, várias cidades, pregando o Evangelho. E
todos os cristãos estavam com medo, e alguns que estavam em Roma, que o aceitou a Jesus, estava deixando Roma e saindo de Roma, porque estava ficando difícil de pregar o evangelho dentro de Roma. E o próprio Deus vai falar para Paulo que ele precisa descer para Roma, mas descer para Roma é suicídio, descer para Roma é ser preso, descer para Roma é morrer, descer para Roma vai ficar difícil, e Deus vai dizer: você vai descer para Roma de um jeito ou do outro, você vai ter que pregar a palavra em Roma. A Bíblia diz, queridos, que Paulo foi por 3 vezes para o julgamento em Jerusalém, e dentro do julgamento ele vai provar diante do juiz ou da corte, ele vai provar que ele é cidadão romano, e por isso ele vai ter que ir para Roma, para lá ser julgado pelo imperador de Roma. A Bíblia diz que pegaram Paulo e colocaram dentro de uma embarcação, e Paulo vai indo na embarcação, que esta embarcação vai passar por algumas cidades, vai passar por algumas aldeias, vai passar por alguns lugares, e que estes lugares vai chamar a minha atenção. A Bíblia vai dizer, queridos, que Paulo está dentro da embarcação. No capítulo 27 do livro de Atos vai dizer que Paulo está dentro de uma embarcação com alguns companheiros, aleluia, de ministério, e 276 presos que estão descendo para Roma. Olha o negócio de Deus. Deus criou toda esta situação para levar Paulo justamente para onde Paulo não queria ir. Pega essa visão aqui. Deus colocou Paulo em uma situação que ele não queria estar, porque Paulo não queria descer para Roma. Mas não adianta fugir daquilo que Deus tem para mim e para você. Se não vai por bem, vai por mal. Se não for por amor, vai pela dor. Se não for andando, vai deitado. Se não for deitado, vai sentado. Mas se Deus quiser que você vá, você vai. Você vai. Paulo está dentro de uma embarcação. Diga aí, embarcação. Me ajude, diga embarcação. O texto vai dizer que Paulo está dentro de uma embarcação com 276 tripulantes. Diga, 276 tripulantes. E quando Paulo está dentro da embarcação, o texto vai dizer que um vendaval acontece. O vento começa a soprar ao contrário, e a embarcação parece que vai afundar. A embarcação parece que vai virar, e todos que estão dentro da embarcação estão desesperados, estão gritando, estão com medo, enquanto Paulo está ali ligado em espírito, vigiando. Bendito seja Deus. E a Bíblia vai dizer que todos estão perplexos, com medo, atônitos, achando que a embarcação ia virar, quando de repente, querido, um anjo da parte de Deus desce, vai até Paulo e diz: Paulo, avisa para esta embarcação que nenhuma alma vivente daqui vai morrer, mas que a embarcação vai se destruir, vai acabar, vai partir no meio, mas quem está dentro não morre, quem está dentro tem livramento, quem está dentro não cai na calavassura e canarábia. Pastor, não estou entendendo. Deus está dizendo aqui que quem está dentro não sai, quem está dentro não morre, quem está dentro não cai, quem está dentro tem proteção. Por mais que o barco vá afundar, mas não vai morrer ninguém. Glória a Deus.
glória. Diga, a embarcação ia quebrar e todos iam morrer, mas por causa de um teve livramento. Ai, você não pegou isso aqui não, você não pegou, eu vou repetir de novo. A embarcação ia se acabar, a embarcação ia naufragar, todo mundo ia morrer, mas quando Paulo estava lá, o anjo desceu e falou: não vai morrer ninguém. Aleluia. Pastor, não estou entendendo. Deus está dizendo para alguém aqui: por causa de você o laço foi quebrado, por causa de você a macumba foi quebrada, por causa de você a embarcação vai até cair, vai até partir, mas ninguém vai morrer. Deus está dizendo: por causa de você tem livramento, por causa de você eu corto o laço, por causa de você tem cura, tem milagre, tem vitória. Quem acredita, levante a mão, abre a boca. Amanassuri Candarábia. Tem alguém que ainda está colocando o nome no Ogdá para matar alguém da tua casa, mas Deus está dizendo: enquanto Paulo tem comunhão, enquanto Paulo tem santidade, enquanto Paulo está na torre de vigia, enquanto Paulo está fazendo as coisas certas, eu encarrego de cortar o laço, de dar o livramento. Quem está com ele? Epacasturi Candarábia, Anacastru que deleva sobre Candarábia. Olha pra cá, queridos. Tem gente que deixou de ser seu amigo, tem gente que não quer conversar com você, mas não sabe o risco que está correndo, porque enquanto é seu amigo tem livramento, enquanto é teu amigo tem porta aberta, enquanto é teu amigo Deus está curando, enquanto é teu amigo Deus está guardando, enquanto é teu amigo Deus está lá, Deus está agindo, Deus está esperando por causa de você. Olha pra cá. Olha pra cá. Paulo está dentro da embarcação e eles estão desesperados. E o que vai me chamar a atenção aqui, Ederlan, pastor Ederlan, é que o capitão está preocupado com as coisas materiais, porque ele vai dar 5 ordens dentro da embarcação. E essas 5 ordens são materiais. Ele está preocupado com o alimento da embarcação. Ele está preocupado com as coisas físicas de dentro da embarcação, mas não está preocupado com as 276 pessoas. E quando o anjo desce, o anjo diz: Deus não está preocupado com a embarcação. Deus não está preocupado com a estética, com a física. Deus não está preocupado com o que está dentro do barco, da embarcação. Deus está preocupado com a vida. Deus está preocupado com a ovelha. Deus está preocupado com o homem. Deus está preocupado com a mulher. Deus está preocupado com a sua criação. Pastor, não entendi. Tem muita gente se preocupando com roupa, com calça, com carro, com moto, e está esquecendo da tua família, está esquecendo da esposa, está esquecendo do filho, está esquecendo o parente, está esquecendo da sua liderança. Pastor, eu não estou entendendo. Enquanto alguns estavam preocupados com as coisas materiais, Paulo estava preocupado com os homens que estavam dentro da embarcação, que não poderiam morrer. Às vezes a gente se preocupa com o carro, às vezes a gente se preocupa com a moto. Às vezes você está com 3 mil na conta porque está juntando para comprar uma moto, e a mulher está andando com a sandália colada, o filho está indo para a escola com a calça surrada, alapacaçuri Candarábia. Ei, o maior ministério
ministério é a casa, é a família. Paulo disse para Timóteo, como é que um pastor, como é que alguém vai cuidar da casa de Deus, sem antes primeiro cuidar da sua casa primeiro. Cuida da casa, trata bem a mulher, trata bem o filho, compra roupa, ajeita, sai com ela, ordena as coisas materiais. Deus não está preocupado. Se escandaliza quando me vê no shopping de mão dada com minha esposa, dando aquele beijo de língua. Mas diz quantos anos você tem junto? Eu digo só 20. Conheci ela com 17. É porque tem muita gente preocupada com a matéria. Os tripulantes estavam morrendo e o capitão da embarcação preocupado que o barco estava se perdendo porque o vento, o temporal estava destruindo. Aí Deus disse, espera aí que eu vou destruir por completo, para mostrar para vocês que eu não estou preocupado com a embarcação. Eu estou preocupado com o ser humano. Eu estou preocupado com o projeto que eu comecei com Adão lá atrás. Eu estou preocupado com Adão. Eu estou preocupado com Eva. Eu estou preocupado com a minha criação. Eu não quero saber de embarcação. Eu quero saber de quem está dentro da embarcação. Eles estão preocupados com a matéria. E Paulo vai interceder pelos homens. E o anjo desce. E o anjo diz, manda te dizer o Senhor, fica tranquilo, Paulo, porque a embarcação vai se partir, vai quebrar, mas uma alma viva deste barco não vai morrer. Ai, pastor, eu não estou pego, não entendi. Deus está dizendo, eu estou jogando para bem longe o espírito da morte. Eu estou repreendendo todo o mal que estava preparado para tirar alguém da tua casa. Eu estou fechando aquela sepultura, porque a morte estava certa para passar na embarcação. E Deus disse, morte não vai passar, não vai ter morte, não vai passar, não vai ter morte. Quem acredita, levante a mão, abre a boca. Glória para Jesus aí. Vem pra cá. O texto diz que o vento está soprando ao contrário. O mar está agitado. E eles chegam, está escrito, eles chegam até o bons portos era uma aldeia, era uma ilha. E quando eles chegam em bons portos, a Bíblia vai dizer que era desagradável aos olhos de quem estava na liderança do navio. Por quê? Porque em toda a ilha, quando se atracava um navio, tinha lá um bom vinho, tinha lá casa de prostituição, tinha lá coisas para saciar a sua sede física e carnal. Mas para Paulo esse lugar não serve. E quando chega em bons portos, a Bíblia vai dizer que o lugar é agradável aos olhos de Paulo. Paulo disse, não tem tribulação aqui, não tem casa de prostituição, não tem bebida. Então esta noite eu vou passar aqui tranquila. Só que em frente do outro lado tinha uma outra ilha chamada Fenícia. E na ilha chamada Fenícia tinha prostituição, tinha lascívia, tinha bebida, tinha tudo que desagradava o homem de Deus. E os homens que estão na embarcação têm pressa de trazer os tripulantes para dentro, para ir para o outro lado. E Deus estava dizendo, não é para ir para a Fenícia, é para permanecer, aleluia, em portos, é para permanecer nessa ilha. Mas eu não entendi, tem muita gente querendo e olhando o que os outros têm e desejando.
amar Deus, porque o rico tem o carro e eu não tenho, porque ele tem a melhor moto eu não tenho, porque ele tem um apartamento eu não tenho. Paulo escreveu na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 11: eu estou preparado e instruído, tanto a ter como não ter, tanto a passar fome como ter abundância. Aleluia! Porque eu me contentei com o que eu já tenho, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ai, meu Deus! Ah, meu Deus, fica em bons portos, fica onde Deus te colocou, fica tranquila. Ah, mas não é favorável, não é grande, não é impactante como eu pensei, mas no seu pensamento não é o pensamento de Deus. Se Deus te colocou, fica tranquila, fica quieto, fica lá, trabalha e deixa quem quiser estar de olho em Fenícia. Tem muito crente está aqui e está dizendo: eu porque eu não tenho um carro, porque se eu tivesse eu ia pregar na Vasco da Gama, eu ia para a igreja do Bispo Leonardo, porque lá tem o som de primeira, porque lá tem tudo bom e do melhor. Lá é Fenícia. E Deus te colocou em bons portos. Glória a Deus. Paulo, você está em bom porto. Paulo está em aonde? Diga bom portos. Bom portos. Ele está lá, né? Lá. Enquanto Paulo está lá, Paulo está dizendo: aqui está tranquilo, não tem tribulação. Aqui dá para cultuar, aqui dá para adorar, aqui dá para exaltar, aqui dá para dizimar, aqui dá para ofertar, aqui dá para ajudar quem está na liderança, aqui dá para fazer o que eu quero, porque aqui está tudo tranquilo. Só que os homens que comandavam a embarcação, que era o capitão, quando olhou para o outro lado, disse: aqui não tem reggae, lá tem reggae. Aqui não tem prostituição, lá tem. E nós queremos ir para lá. Pega a visão. Paulo entra na embarcação e é obrigado a ir com eles. E no meio do caminho, quando eles estão indo, a Bíblia diz, está escrito, que veio um vento forte, veio um vendaval, veio um furacão, igual aqueles furacão que está nos Estados Unidos, que sai quebrando casa, sai quebrando tudo, e este repleto a embarcação. Deus estava dizendo: já que vocês queriam para a terra de perdição, eu vou quebrar tudo e vou deixar vocês ilhados na ilha de Malta. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que a embarcação quebrou e os homens estão em cima da água e de caminho a Malta. E quando chega perto de Malta, os bárbaros observam e entram na água para salvar. Diga glória a Deus, irmãos. Diga Malta. A palavra Malta significa Melitec. Diga Melitec. Significa casa do mel. Meu Deus, quem pode me ouvir isso aqui? Quem está ouvindo? Diga Malta significa Melitec. Diga Melitec significa casa do mel. Eu vou falar de novo, eu acho que ninguém entendeu. Ninguém entendeu isso aqui não. Vou falar de novo. Diga Malta, está escrito Malta. Diga Malta significa Melitec. Diga Melitec significa ilha do mel. A ilha de Malta era a ilha exportadora de mel. Produzia mel e vendia para outras ilhas. E Deus permite que Paulo passe pelo vento, que Paulo passe pelo terremoto, que Paulo passe pela tempestade, que Paulo passe pelo Katrina, pelo furacão, e depois de tudo isso, onde é que Paulo vai parar? Na terra
Ai, você não entendeu não, você não entendeu não. Eu vou trocar miúdos para você dar glória. Deus está dizendo, passe primeiro pelo vento, passe primeiro pela tempestade, passe primeiro pelo mar revolto, passe primeiro pela prova, passe primeiro pela luta, passe primeiro pela perseguição, porque depois de tudo isso, Deus vai te levar para Malta, Deus vai te levar para a cidade do Mel, Deus vai te levar para a cidade da providência. Todo mundo quer ser exaltado, mas para Deus te exaltar, você primeiro tem que ser humilhado. Todo mundo quer vencer, mas para vencer primeiro tem que perder. Todo mundo quer conquistar, mas para conquistar primeiro tem que estar na zero. Todo mundo quer ter, mas para ter é necessário não ter. Pastor, eu não entendi ainda. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que está aqui: você está passando pelo tempo do vento, segura as pontas, fica tranquila. Você está passando pelo tempo da tempestade, está difícil, está ruim, mas se você fazer igual Paulo não olhou para a tempestade, Paulo não olhou para o vendaval, Paulo disse: pode vir vento, tempestade, vendaval, eu não saio da minha posição, eu continuo adorando, eu continuo exaltando, eu continuo de pé, porque depois de tudo isso, Deus vai me levar para a terra do mel, para a terra do mel, para a terra do mel, para a terra do mel. Bicicleta, vai no quadro, vai na bunda. Deus está dizendo, vai na prova, para quando o carro vir, vocês dão valor. Primeiro mora de aluguel, depois vou dar casa própria. Sabe por que Deus permite que alguém, um casal, comece morando de aluguel? Para que no dia da briga eu ia olhar para ela e dizer assim: a casa é minha, saia. Ou ela dizer: a casa é minha. Aí Deus está dizendo: se vocês conseguirem junto, a casa não é de um nem de outro, a casa é dos dois. Pegou esse negócio aqui? Olha para cá. Paulo chega em Malta. E quando Paulo chega em Malta, a Bíblia diz que os bárbaros, além de resgatar os homens, os bárbaros, eles fazem uma fogueira. E quando eles fazem uma fogueira, os homens que estavam dentro da água, que saem naquele dia, estava chovendo, diz a Bíblia, eles estavam molhados, quase morrendo de hipotermia. Eles se encostam no fogo. E quando eles encostam no fogo, Paulo percebe que alguém tem que fazer alguma coisa diferente. Paulo percebe que alguém tem que dar manutenção para aquele fogo permanecer aceso. Paulo percebe que alguém tem que pagar o preço. Paulo percebe que está todo mundo focado num fogo, mas não está focado na lenha. E que o fogo pode apagar a qualquer momento, mas se ele trazer lenha, o fogo não apaga. Ai, meu Deus do céu, eu vou falar isso aqui para você dar glória. Tem muita gente na igreja focada em outra coisa, mas tem outros focados em pé e fazer com que o fogo permaneça aceso. Tem muita gente sentada olhando para o fogo e dizendo: hoje tem fogo, mas amanhã não sei se vai ter. E tendo amanhã ou não, eu vou ficar aqui, não vou fazer nada. Mas Deus vai levantar alguém para catar graveto, para não deixar o fogo se apagar. Paulo se levanta e vai para a mata, fora do fogo, carregar lenha. E quando ele faz um feixe de lenha e volta, a Bíblia diz que quando ele vai colocar lenha no fogo, uma víbora sai do feixe de lenha e morde na mão de Paulo. Porque não mordeu no pé?
Por que não mordeu na perna? É mistério. Por que não mordeu na barriga? Que tem que ser visto. Só mordeu na mão. Glória a Deus. Mão significa obra. Glória a Deus. Mão significa alguém que trabalha. Glória. Mão significa alguém que paga o preço que soa. Mão fala alguém que acorda toda madrugada, 3 horas, e está dizendo: Pai, toma o meu bispo nas tuas mãos. Pai, toma a minha pastora nas tuas mãos. Pai, toma o ciclo de oração. Pai, joga por terra a obra do mal. Quem trabalha não tem medo, não tem tempo de conversa fiada. Quem trabalha não tem medo, não tem tempo de estar em roda. Porque vaso não faz parte de roda. Vaso faz parte de vaso. Vaso anda com vaso. Vaso não anda em roda. Porque em roda só sai o que não presta. E quem está parado está na roda. Mas quem está carregando lenha, está trabalhando, está se empenhando, está fazendo alguma coisa, está produzindo. E quem não está vai se incomodar. Glória a Deus. Quando a serpente morde na mão de Paulo, a serpente está dizendo: vou parar a obra na sua vida. Vou estacionar você. Vou lançar um veneno dentro de você para te matar aos poucos. Ó, a serpente quer te matar aos poucos. Porque quando Paulo é picado, ele não cai. Os bárbaros ficam de longe olhando. E passa alguns minutos. E eles ficam esperando Paulo ficar inchado. Eles esperam o efeito do veneno. O diabo está falando que vai parar, que vai deter, que vai estacionar. E Deus está dizendo: não tem como estacionar quem eu já botei gasolina no tanque. Não tem como parar quem eu já dei a partida. Não tem como estacionar quem eu já mandei essa marcha. Não tem como mexer em quem eu já trabalhei. Deus está dizendo para alguém aqui: o inimigo está fazendo de tudo para parar o teu chamado, para parar teu ministério, para parar a obra de Deus na tua vida, para parar a obra de